Olá, tudo bem? Vamos a mais um estudo da nossa série Siga a Bíblia. Você é bem-vindo, bem-vinda a esta nossa série de estudos da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda vinda, o momento em que Jesus Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para dar fim a este mundo de pecados. Eu, pastor Zacarias, e você, vamos agora conhecer os detalhes sobre a maior esperança para a raça humana, a volta de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. Agradecemos pela oportunidade que nos dás agora de podermos estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a entender, aceitar e colocar em prática os teus ensinamentos. Dá-nos teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos direto então a esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela apresenta aproximadamente 2.500 textos bíblicos afirmando Jesus voltará, Jesus voltará. Sabe, amigo e amiga que me ouve nessa oportunidade, há pessoas que não acreditam na volta de Jesus. Na verdade, há pessoas que não acreditam nem em Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode não crer, você pode não aceitar, mas isto não vai mudar a realidade de que Jesus Cristo voltará a este mundo sim, pois a promessa foi feita por Ele mesmo. Acompanhe comigo a leitura em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Veja, ele já começa dizendo, olha, não se atemorizem. Nós vivemos num mundo cheio de temor, cheio de medo. Eu sei, você às vezes tem medo de sair de casa. Você tem medo de ir a algum lugar. Você está com medo de ser assaltado, de ser acometido de uma enfermidade, de sofrer um acidente. Nós realmente vivemos num mundo cheio de temores. Mas Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Quando você olha os noticiários, você vê guerras, rumores de guerras, confusão, briga generalizada. Por todos os lados há confusão. Mas Jesus vem com uma palavra e diz, não se turbe o vosso coração. Talvez você pergunte-se, será que isso um dia vai terminar? A violência tem só aumentado. O conflito, a confusão, as enfermidades, a cada momento estão aumentando cada vez mais. Mas Jesus vem e diz, acalme o teu coração. Ou seja, não se turbe o vosso coração. E ele diz assim, credes em Deus, crede também em mim. A credibilidade nas promessas acabaram. Nos dias atuais, nós vemos que as pessoas que fizeram suas promessas um dia não as cumprem. No mundo, no cenário mundial, nós podemos ver, no cenário familiar, esposo que prometeu ser fiel à esposa, não cumpre a sua promessa. O inverso também é verdade. Pais que fazem promessas a filhos e não as cumprem. O inverso também é verdade. No cenário político, também é verdade. Ou seja, em todos os lugares, vemos que promessas que uma vez foram feitas, não se cumprem. Mas Jesus vem e disse, olha, creem em Deus, creem também em mim. Eu tenho uma promessa a fazer para vocês. Eu sei que vocês não creem mais em promessas, mas aqui está alguém que promete e cumpre. E ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo que há um lugar para você na casa de Deus. Há um lugar para mim na casa de Deus. O seu lugar está pronto, está preparado. O meu lugar também. O lugar para a sua família está preparado na casa de Deus. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você não gostaria de morar na casa de Deus? Talvez você diga, pastor Zacarias, a minha casa é tão bonita, é tão linda, mas eu tenho certeza que não se compara com uma mansão maravilhosa e eterna que Deus tem preparado para você e para a sua família. Ele disse assim, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for,
e vos preparar lugar, disse ele, voltarei. Aí está a promessa. Mas essa promessa não termina apenas em voltar, mas ela também tem um objetivo. E ele diz: vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí está o complemento da promessa. Porque Jesus voltar a este planeta, tem que haver um objetivo. E o objetivo é resgatar os seus filhos. Aqueles que uma vez o aceitaram como Salvador de sua vida. Ele voltará para levá-los para sempre. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus está com saudade de você. Já se fazem quase 2000 anos que ele foi e vai voltar. Mas ele está com saudade de você. É por isso que quando Jesus voltar, ele vai levar a mim e a você para estar com ele para sempre. E ele nunca mais terá saudades de nós. Nós nunca mais teremos saudades dele. É até um fato interessante como é que nós conseguimos ter saudade de alguém que nós nunca vimos. Sabe, quando estudamos a Bíblia, nós passamos a conhecer a Jesus, embora nossos olhos nunca o tenham visto. Mas a gente já fica com saudade dele, com uma vontade imensa de um dia poder ver aquele que pela fé nós cremos, que pela sua palavra nós aprendemos a seu respeito. Você não tem saudade de Jesus? Você não gostaria de um dia poder abraçá-lo, de poder agradecer pelo que ele já fez por você e por sua família? Eu também quero. Por isso ele fez a promessa: não se preocupem, eu voltarei. Olha que coisa linda, hein? Mas tem uma coisa curiosa. Às vezes as pessoas se perguntam: mas Jesus vai voltar como? Ele vai voltar em carne e ossos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, Jesus, quando nasceu neste planeta, ele nasceu em carne e ossos. Ele viveu em carne e ossos. Ele morreu em carne e ossos. Foi sepultado em carne e ossos. Ressuscitou em carne e ossos. Foi para o céu em carne e ossos. Como é que você acha que ele vai voltar? Ele vai voltar da mesma maneira que ele foi. Primeiro, veja que ele ressuscitou em carne e ossos. Veja, o texto em Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus aparece e diz assim mesmo: Veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus, ao ressuscitar entre os mortos, ele ressuscitou em carne e ossos. E para provar que ele realmente era de carne e ossos, um dia ele ainda comeu peixe assado na praia com os discípulos, para mostrar a eles que era ele mesmo. Tomé não acreditou, a não ser que ele tocasse em Jesus. E Jesus deixou ele fazer isso. E quando ele tocou em Jesus, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus ressurgiu então dentre os mortos, em carne e ossos. E então, ao subir ao céu, Jesus então envia 2 anjos. E esses anjos estavam ali com os discípulos e disseram o seguinte, em Atos capítulo 2, versículo 11, eles disseram assim: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Jesus voltará em carne e ossos. Ele voltará cercado por milhões e milhões de anjos. Ele voltará nas nuvens dos céus. E agora, isso não é mais uma palavra de homens, mas os próprios anjos de Deus reafirmaram o que Jesus havia dito antes. Jesus disse: eu voltarei. E agora os anjos de Deus, ali próximo aos discípulos, dizem: ele voltará. E eles disseram: ele voltará do jeito que ele foi. Jesus voltará em carne e ossos. Se você não crê em Jesus, se prepare, porque você vai vê-lo. Se você não aceita Jesus, se prepare, porque você vai vê-lo. Percebe? Se você não crê na Bíblia, te prepara, porque a Bíblia afirma que Jesus voltará e ela não mente jamais. Um detalhe interessante que quero agora entrar com você é: quantas pessoas verão Jesus voltando nas nuvens dos céus? Será que a pessoa que não se converter vai ver Jesus voltar?
Você acha que a pessoa viciada em drogas vai ver Jesus voltar? O esposo que é violento com a esposa vai ver Jesus voltar? Filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes? Você acha que as pessoas que vivem em pecado aberto e que não se arrependem, essas pessoas verão Jesus voltando? Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por favor, não confunda o texto. A Bíblia Sagrada não está dizendo que Jesus vai voltar com a rapidez de um relâmpago. Algumas pessoas, ao ler esse texto, acham que Jesus vai voltar assim. Ele vem e volta para o céu de uma forma tão rápida como um relâmpago. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Jesus, quando vier, vai ser como um relâmpago, mas no sentido de se mostrar. E ele diz, assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não importa em que parte deste planeta você esteja, você o verá. Não importa se você está no Oriente ou no Ocidente, você o verá. Não importa se você estiver dentro de casa ou em cima de uma montanha, você o verá. Todo mundo vai ver Jesus voltando. Mas talvez você diga, pastor Zacarias, eu entendi aqui que Jesus vai voltar como o brilho de um relâmpago, ou seja, todo mundo pode ver. Mas existe algum texto na Bíblia onde diz que todos o verão? Tem. Observe o texto que segue agora. Apocalipse capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Portanto, o traficante de drogas vai ver Jesus voltando. O viciado na bebida alcoólica vai ver Jesus voltando. O homem que é violento com a sua esposa vai ver Jesus voltando. Filhos ingratos, irreverentes, aqueles que desonram seu pai e sua mãe, também verão Jesus voltando. Ladrões, assassinos, todos verão Jesus voltando. Um detalhe, ver Jesus voltar é uma coisa, e ascender com ele para o céu, para a casa do Pai, é outra coisa. Portanto, ver Jesus voltar, todos o verão, conforme a Bíblia descreve. Mas ser levado para a glória do Pai é outra história. Vamos continuar então. Um detalhe mais interessante agora. Quando Jesus voltar, ele vem sozinho? Ele vem com anjos? E se ele vier com anjos, quantos anjos virão com ele? Será que são 12? Será que são 24? 48? Quantos anjos virão com Jesus? Se é que os anjos virão? Vejamos a resposta bíblica então. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí, maravilha! Que coisa fantástica! Amigo e amiga que me ouve nessa oportunidade, quando Jesus voltar, o nosso céu ficará repleto de anjos por todos os lados e Jesus no meio deles. Ah, que visão fantástica a Bíblia nos apresenta. Observe um detalhe interessante. Você tem um anjo que te acompanha. Diariamente este anjo de Deus está contigo. Agora um cuidado que quero mencionar a você. Cuidado com os lugares aonde você vai, porque existem lugares aonde o anjo de Deus não vai entrar. Cuidado. Muito cuidado com ambientes aonde você vai entrar em que Deus não pode estar. Cuidado, porque você vai entrar sozinho. Mas o anjo de Deus, ele te acompanha. E um dia, ou melhor, no dia da volta de Jesus, esse anjo também virá com ele. Mas, Zacarias, por que esse anjo vai vir com Jesus? Primeiro porque a Bíblia já diz que todos os anjos virão. Mas esse anjo, especificamente, ele tem uma missão a cumprir. Mas que missão é essa? Aguarde um pouco, daqui a pouco você vai saber. Vamos adiante. Quais são os objetivos da vinda de Jesus? Por que Jesus virá a este mundo? Bom, veja o que nos diz a Bíblia, Mateus 16, verso 27. A Bíblia diz que Jesus, quando vier, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Portanto, eu tenho que ter cuidado com aquilo que estou fazendo.
Eu tenho que ter cuidado com aquilo que estou vendo na TV, aquilo que estou ouvindo. Eu tenho que ter muito cuidado com as minhas práticas, porque na volta de Jesus eu vou receber o salário por aquilo que eu fiz. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, eu lhe pergunto, é melhor a gente ir à igreja do que ir às festas de pancadão? Não é melhor ouvir louvores a Deus do que ouvir músicas que não aumentam em nada a nossa espiritualidade? Não é melhor você conversar mais sobre as coisas de Deus com amigos e amigas, com teus familiares, do que ficar jogando conversa fora? Não é melhor? Pense um pouco. Bom, outra coisa interessante, a volta de Jesus vai trazer algo fantástico para nós. Nós seremos transformados, diz a Bíblia Sagrada. Por ocasião da volta de Jesus, há muitas pessoas que estarão ainda com seus defeitos físicos. Quem sabe rugas, quem sabe pessoas que perderam um braço, perderam um rim, quem sabe pessoas que perderam a vista, pessoas que não ouvem mais. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, esse dormir quer dizer nem todos morreremos. Haverão pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. E aí ele diz, mas todos seremos transformados. Todos aqueles que irão ascender ao céu com Jesus, eles irão para o céu, mas não irão com defeitos. Todos os nossos defeitos desaparecerão. Nós seremos transformados. Por favor, não confunda essa palavra. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que elas serão arrebatadas no abrir e fechar de olhos. Por favor, não confunda, porque esse texto não existe na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia está dizendo é que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas, pastor, o que quer dizer essa transformação? É o nosso corpo defeituoso, cheio de falhas. Por ocasião da volta de Jesus, esse corpo será transformado. Nós não iremos para o céu com defeitos. Nosso corpo deixará todos os defeitos aqui e nós então iremos com um corpo perfeito. Essa transformação, ela vai se dar, como diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer, como diz a Bíblia, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão sem defeito, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você observou que os mortos, as pessoas que irão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus, elas já ressuscitam sem defeitos. Mas aqueles que estiverem vivos e salvos, eles terão um corpo transformado, para que também tenham um corpo sem defeito. E essa transformação, sim, essa sim, será num abrir e fechar de olhos. Outro fato interessante é que a Bíblia nos diz que os justos mortos serão ressuscitados. Por favor, preste muita atenção agora. Quando Jesus voltar, nem todos os mortos irão ressuscitar. Mas, pastor, eu já ouvi dizer, já li na Bíblia também, que os mortos irão ressuscitar. Sim, os mortos irão ressuscitar. Isso é claro, isso é óbvio. Mas na volta de Jesus, apenas uma parte dos mortos irão ressuscitar. Sim, mas e a outra parte? Esse é um assunto que ainda vamos estudar mais adiante. Veja, mas não hoje. Veja, por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia diz que as pessoas que morreram confiantes em Jesus irão ressuscitar. Vamos ao texto? 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, está escrito assim: porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É a volta de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe que haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição é daqueles que morreram confiando em Jesus. E aí ela continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, aí ele diz, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que estavam mortos e ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Observe que, quando Jesus voltar, as pessoas que morreram confiando na Bíblia, seguindo a Bíblia, elas irão ressuscitar. E as pessoas que estiverem vivas e que também entregaram suas vidas a Jesus, elas serão transformadas. E então, este grupo de pessoas, subiremos
Eu coloquei subiremos porque eu vou estar junto e você também. Nós subiremos para encontrar com Jesus lá em cima. Ou seja, Jesus não descerá até a terra. Quando Jesus vier agora, seus pés não tocarão neste planeta. Nós é que subiremos para encontrar com ele nas nuvens e dali partiremos para a eternidade. Ah, que coisa linda! Você não tem vontade de fazer uma viagem pelo espaço sideral sem máscaras de oxigênio? Você não tem vontade de fazer uma viagem cruzando todo o céu para chegar até a casa do Pai? Pois se prepara. E você não precisa arrumar as malas, colocar a camisa, colocar uma saia. Não, 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 você não precisa. Nós iremos para o céu. E entenda uma coisa, essa viagem, ela vai ser fantástica. Você já imaginou quantas pessoas irão se encontrar nas nuvens dos céus? Você vai encontrar amigos e parentes que morreram, mas confiando em Cristo Jesus. E você vai encontrá-los nas nuvens. Vai ser a maior reunião de pessoas salvas de toda a história. Vai ser uma coisa fantástica, linda, anjos por todos os lados, Jesus no centro. E Jesus então vai à frente com essa multidão de pessoas salvas para levá-los para a casa do Pai. Eu sei que bateu forte agora em teu coração. Se fosse agora, você já diria, Senhor, eu já quero ir agora. Entendeu agora porque ele disse que, embora nós nunca tenhamos visto Jesus, mas nós temos saudade dele? Ai, querido, que coisa linda. Talvez eu esteja falando com uma mãe que perdeu o seu filho quando ainda era bebê. Ou talvez tenha sofrido algum tipo de problema e seu pequeno bebê morreu ainda no seu ventre. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por ocasião da volta de Jesus, você poderá receber seu filho de volta em seus braços. Quantas mães vão chorar abraçando seus filhos outra vez, mas dessa vez nunca mais chorarão, porque nós nunca mais nos separaremos. Bom, aí vem uma pergunta curiosa, e lembra que eu te falei que o teu anjo vai voltar junto com Jesus? E eu te disse, olha, ele vem com uma missão específica. Mas que missão é essa? Bom, veja o que diz a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 24, versículo 31, diz assim, e ele, esse ele aqui é Jesus, enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. Deu para você entender agora? Você vai ver o seu anjo pela primeira vez, ele vai aparecer para você, ele poderá dizer para ti, olha, eu sempre estive contigo, eu te protegi, eu te livrei muitas vezes de muitos males, e agora eu estou aqui para te tomar pela tua mão, e poder levar você para subir, para encontrar com o nosso mestre lá nas nuvens dos céus. Ah, que coisa linda! Eu quero ver o meu anjo, eu quero ver esse anjo, eu quero conversar com ele também. É óbvio, é claro, o centro de toda a nossa atenção está lá em cima, é Jesus de Nazaré, porque é por razão da morte, ressurreição e da volta de Jesus que este anjo agora vai poder me levar para as nuvens. Mas eu também quero vê-lo, quem sabe poder dar um abraço nesse anjo, e dizer para ele também, por que não? Obrigado por também ter obedecido a Deus e ter cuidado de mim. Mas agora vamos subir as nuvens, porque o mais importante está lá. Eu não quero abraçar apenas esse anjo, mas naquela reunião eu quero abraçar pessoas, meus familiares, meus amigos, quem sabe poder abraçar você que está me vendo agora, me ouvindo. Lá nas nuvens talvez você chegue e diga, olha, pastor Zacarias, é o senhor? Eu digo, sou eu, e você vai dizer, olha, eu assisti aqueles vídeos, eu ouvi a mensagem da palavra de Deus, eu aceitei, e agora nós estamos aqui. Já imaginou que abraço maravilhoso vai ser aquele? Ah, meu querido e minha querida irmã, irmão, que Deus te ajude, que Deus te abençoe para que você creia na Bíblia e tome as suas decisões ao lado da verdade. Agora imagine o abraço que nós vamos dar em Jesus. Ah, querido, já imaginou você ali poder dar um abraço maravilhoso em Jesus e poder olhar nos seus olhos e dizer para ele, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. O Senhor prometeu e aqui está a promessa sendo cumprida agora. Eu estou indo contigo para o reino de Deus. Ah, querido, que coisa fantástica. Vamos adiante. Bom, mas e as pessoas que não estiverem preparadas? Pastor Zacarias, as pessoas que não querem nada com Deus, por ocasião da volta de Jesus Cristo,
O que essas pessoas irão fazer? Bom, a Bíblia também diz. Está escrito no Apocalipse capítulo 6, verso 16, o seguinte: eles dirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles e que os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Essas pessoas sempre fugiram de Deus, sempre fugiram da Bíblia, sempre fugiram de Jesus e mais uma vez vão tentar fugir. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não há como escapar agora. Aqueles que sempre fogem de Deus, nesse dia também vão tentar fugir mais uma vez. Mas só que agora o Cordeiro de Deus está vindo nas nuvens dos céus e não tem como a pessoa fugir dele. Então vem uma pergunta curiosa. Para essas pessoas que não querem nada com Deus, o que vai acontecer? O que Jesus Cristo fará com essas pessoas? Deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa agora. Deixa eu me arrumar um pouquinho aqui na cadeira para perguntar uma coisa a você. Você acha que vai haver uma segunda chance? Você acha que Deus vai dar uma segunda oportunidade para essas pessoas? Bom, deixemos que a Bíblia responda. A Bíblia diz assim, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Jesus disse assim, através do apóstolo Paulo, é Deus falando: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Portanto, amigo e amiga que me ouve nessa oportunidade, as pessoas que não quiserem nada com Deus, elas não terão uma segunda chance. Na verdade, essas pessoas estão sendo iludidas pelo inimigo de Deus. Elas ficam sendo iludidas como se fosse haver uma segunda chance. Mas a segunda chance é a morte. Portanto, lembre bem de uma coisa. A nossa única oportunidade de salvação é agora. A oportunidade, a chance de nós mudarmos a nossa vida é agora. Por isso, quando nós subirmos então para as mansões eternas e aquela maior festa, aquela maior alegria, as pessoas na terra, aquelas que ficarem, não ficarão vivas. E aí tem um detalhe muito interessante, guarde desde já uma coisa em seu coração. Assim como não haverá mais morte para os salvos, não haverá mais vida para os perdidos. Portanto, na terra, ninguém vai ficar vivo, a não ser Satanás e seus anjos. Eles não morrem ainda. Mas pastor, peraí, Satanás e seus anjos vão morrer? Esse é um assunto que ainda nós vamos estudar aqui. Fique tranquilo. Mas hoje é só a volta de Jesus. Vamos adiante. Veja, quando é que se dará essa volta de Jesus? A Bíblia nos faz um alerta. E ela nos diz assim, o próprio Jesus responde em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, não fique cavando, não fique tentando descobrir. Eu já vi muitas pessoas tentando descobrir, mas vai ser no ano tal. Alguém disse que seria no ano 2000, lembra disso? Depois apareceu uma ideia que seria no ano de 2012, lembra disso? Pois é, ninguém sabe o dia e nem a hora. O importante não é o dia e nem a hora da volta de Jesus, o importante é se eu estou pronto e preparado. Você entendeu? O importante é estar pronto. Se for amanhã ou se for daqui a 1 ano, 2 anos, não importa. O importante é que eu quero estar pronto e você também. Esse é o mais importante. Bom, olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 44. Ele diz assim, portanto, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O mais importante aqui é o que ele diz no começo. Ele diz, olha, estejam prontos, estejam preparados. Porque quando eu voltar, muita gente não vai estar preparada. Ele diz no final. Então, o mais importante é o preparo e não o dia e a hora da volta de Jesus. Tá bom? Bom, então vamos fazer um resumo agora. Vamos lá? A vinda de Jesus Cristo, primeiro, ela será nas nuvens do céu. Todos poderão vê-lo. Todas as tribos da terra o verão voltar. Ou seja, todas as pessoas do mundo. Todos ouvirão. Haverá um grande terremoto porque haverá ressurreição. Isso será ao som da última trombeta. E então os mortos irão ressuscitar. Mais um resumo interessante para você. Veja, a volta de Jesus ela será literal, pessoal
visível, audível, gloriosa, será o maior clímax da história e será decisiva, porque a partir dali não haverá mais como mudar a história. Portanto, meu estimado irmão, irmã que me ouve, quero aqui chegar ao final dessa apresentação. O fim deste mundo se dará com a volta de Jesus. Você está trabalhando e desejando isso ardentemente em seu coração? Você está esperando que Jesus volte? Está se preparando para esse clímax da história? Sabe, eu penso nesse momento. Lembra que eu te falei que eu quero estar ali, eu quero dar esse abraço em Jesus? Eu quero. E você? Está se preparando também para abraçar a Jesus e poder dizer para Ele: Senhor, obrigado. Sabe, você pode dar um abraço muito carinhoso, muito amável em Jesus. Eu também posso fazê-lo por essa ocasião, mas o abraço de Jesus será melhor. Ele tem muito mais saudade de ti do que você dele. Ele te ama muito mais do que você o ama. Ninguém em todo o universo tem o maior desejo de encontrar uma pessoa como Jesus tem o desejo de te encontrar nas nuvens dos céus. Hoje, Ele está lá no céu, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por ti. Ele é teu advogado. E quando tudo terminar lá em cima, esse processo que a gente ainda vai estudar aqui, Ele voltará. Eu fico pensando assim no coração de Jesus, a maior vontade que Ele tem de poder te ver, de poder te abraçar nas nuvens do céu, de poder se mostrar para ti e dizer: filho, filha, sou eu. E você olhar para Ele e dizer: Senhor, és tu? Sim, sou eu. E você fazer como Maria Madalena, quando viu Jesus ressurreto ali no sepulcro de José, correr para abraçar seus pés. Ah, querido, eu sei, nós vivemos nesse mundo de pecado, miserável de pecado, mas acredite, Jesus voltará, Ele virá para te buscar. E sabe, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 9, diz assim: os salvos irão dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Nós o veremos voltando em glória, em majestade, cercado por bilhões e bilhões de anjos. E poderemos dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós estávamos aguardando. E Ele agora nos levará para toda a eternidade. Ah, querido irmão e irmã, é a hora de nós tomarmos decisões sérias em nossa vida. Por isso agora eu quero fazer um apelo a ti. Você quer realmente estar pronto, estar preparado para a volta de Jesus? Você quer dar esse abraço maravilhoso em Jesus e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim? Você quer estar com a sua família e com teus amigos ali nas nuvens dos céus e poder partir para a eternidade ao lado de Jesus? Você aceita o convite de Jesus em te levar para a casa do Pai, onde Ele fez uma morada para você? Veja, lá no céu, há lugar para mim e para ti, há lugar para a tua família. Por favor, talvez agora eu esteja falando com um pai de família. Pai, pega a tua família, estude a Bíblia. Mãe, pega teus meninos também, estude a Bíblia com eles. Vamos para a igreja. Vamos aproveitar e aprender aqui na terra o que deveremos fazer lá no céu. Lá no céu nós vamos adorar a Deus face a face. A Bíblia Sagrada nos diz no livro do Apocalipse que nós vamos ver Deus. Você já pensou? Eu vou ver o Pai, eu vou ver o Filho, eu vou ver o Espírito Santo. Você já imaginou isso? Meus olhos verão o meu Senhor, verão o meu Deus. Você não sente vontade, você não tem essa vontade de um dia ver o Pai Celestial, de ver a Jesus, de ver o Espírito Santo? Um dia nós o veremos face a face. Eu verei a Deus. E você quer ir conosco? Você quer ir conosco para o reino dos céus? Talvez você pergunte assim: mas pastor Zacarias, como é que você tem tanta certeza que você vai? Ah, querido, há uma coisa na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por mim mesmo e por ti mesmo, nós não podemos ir.
mas Ele morreu para nos salvar e virá para nos levar. Eu creio. Você crê? Eu aceito. Você aceita? Você aceita Jesus em tua vida? Você aceita o convite de Jesus para se preparar para ir para o reino dos céus? Se você aceita, não esquece, manda esse recadinho para mim. Pastor Zacarias, eu aceito. Eu aceito. Vamos orar agora? Se você puder, feche os olhos junto comigo. Pense na volta de Jesus agora enquanto oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tão linda mensagem. Sabemos agora que Jesus voltará. A Tua palavra está recheada de textos bíblicos afirmando: Ele voltará. Vimos aqui, Senhor, os detalhes da Sua vinda. Ele virá cercado por todos os anjos dos céus. Mas no meio desses anjos virá o nosso anjo pessoal. Ele vai nos tomar pelas mãos e vai nos levar para encontrar contigo nas nuvens dos céus. Ó Senhor da glória, por favor, ajuda-nos. Nós não confiamos mais nas promessas que se fazem aqui embaixo, mas confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua promessa. Por favor, Senhor, abençoe esta pessoa que me ouve agora. Se está passando por problemas e dificuldades, por misericórdia, Senhor, ajude esta pessoa a continuar confiando na Tua palavra e se preparando. Coloque no coração dessa pessoa, Senhor, que logo, logo tudo vai passar, tudo isso vai acabar e nós veremos o nosso Rei da Glória. Nós veremos o Príncipe da Majestade Celestial. Nós veremos o Deus que se fez carne. Nós veremos Jesus de Nazaré voltando nas nuvens dos céus. E dali em diante, Senhor, nunca mais nos separaremos. Dali em diante nós seremos presenteados com a imortalidade. Seremos presenteados com saúde total. Nunca mais sofreremos enfermidades. Nunca mais morreremos. Nunca mais sentiremos dor, tristeza, pranto, angústia. Tudo isso vai acabar e nós viveremos por toda a eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com todos os anjos de Deus e com todos os nossos parentes e amigos. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Prepara-nos para este dia. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos aqui nessa apresentação mais uma vez. Mas aí fica uma pergunta para o nosso próximo encontro. Pastor Zacarias, e Satanás e seus anjos? Onde é que fica a história deles agora? Bom, no nosso próximo estudo, a Bíblia vai apresentar então a resposta. Porque ficou uma pergunta ainda no ar. E os perdidos? Não vai haver uma ressurreição dos perdidos? Lembre-se, por ocasião da volta de Jesus, só os salvos irão ressuscitar. E os perdidos? Lembra que eles vão morrer, os que estiverem vivos? Mas quando irão ressuscitar? No nosso próximo estudo, nós veremos então a história final de todos os perdidos, incluindo Satanás. Será no estudo que iremos fazer sobre o juízo final. Espero que nós nos encontremos no nosso próximo estudo. Eu vou estar aqui e você vai estar também. Que Deus te abençoe. Que Deus te prepare para o reino dos céus. Nós nos encontraremos então nos 1000 anos e a nova terra, que será o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja contigo e com a tua família. E que você creia, Jesus voltará e nós iremos com Ele para a eternidade. Nos encontraremos na próxima oportunidade. Um abraço. Que Deus o abençoe.